na secretaria a mesma coisa, assim, a dinâmica é muito intensa. Mas, primeiramente, agradecer a todos, a presença de todos e todas, muito obrigada. Dizer para vocês que não apenas da necessidade, né, desses encontros formativos e informativos, né, que acaba que são duas demandas desses encontros, dizer para vocês assim, que a SME agradece. Puderam estar aqui, né, que vocês vieram, conseguiram, apesar de tudo, né, conseguiram estar aqui hoje, porque deixar a escola não é fácil, né, eu entendo todos os atravessamentos. Queria conversar um pouquinho com vocês sobre a rotina, sobre o dia a dia, sobre aquilo que vocês já sabem, mas é bom a gente lembrar, né, eu tentei trazer aqui hoje para vocês questões que nos atravessam no cotidiano e que são importantes, mas às vezes, pelo fluxo de trabalho que a gente tem, acabam passando, né? Mas que não devem passar. Então, assim, tudo que vai ser dito aqui, vocês já sabem, já foi repassado pelo supervisor, mas assim, se eu trouxe para cá, é porque eu estou vendo acontecer muito, e que é importante que vocês fiquem atentos, tá? Então, na verdade, é um bate-papo, muita coisa que vocês já sabem aqui. Vamos falar um pouquinho de calendário escolar? Porque, assim, na verdade, até a Arlene comentou aqui agora da troca, né? A supervisão é um grande guardião do calendário, né? Vamos guardar o calendário escolar, os dias letivos são preciosos e a gente tenta ir negociando com as unidades de acordo com as eventualidades que acontecem, que a gente sabe, né, que são muitas. Dependendo do território onde a escola está localizada, ainda algumas são mais impactadas. Agora, né, algumas escolas, inclusive, pediram para trocar conselho de classe. A gente está indeferindo todos os pedidos, porque foi um acordo feito com a SAGP, já tem um cronograma pronto de renovação dos contratos. Então, assim, todas as solicitações de troca de datas do próximo conselho de classe estão sendo indeferidas. Quem pediu logo no início, a gente conseguiu trocar, né? Mas quem pediu agora, todas estão sendo indeferidas. E o motivo é esse, tá? Então, assim, é importante que vocês... A gente trabalha com 6 calendários, vamos lá. A gente trabalha com 6 calendários, são 6 calendários diferentes. Dependendo da escola, você trabalha com todos os calendários. E aí é importante olhar para a especificidade, principalmente as escolas que têm EJA, seja diurno ou noturno, porque o calendário da EJA é um calendário específico, principalmente o semestral. Olhem para o calendário semestral, né? Ele termina agora no meio do ano, ele vai ter uma semana dedicada à semana da EJA, que é uma semana pedagógica, onde a equipe vai precisar pensar em atividades para aquela semana. Olhem para isso, planejem. O próximo termo nosso vai estar lá pensando com a equipe sobre isso, que vai ser feito nessa semana. Então, olhem para quem tem turma EJA diurno também. Você tem uma turma, 2 turmas de EJA diurno, também tem que olhar para isso, tá? Não é só quem tem EJA noturno, não. Então, dê uma olhadinha com a sua equipe agora, essa semana que vem, no calendário da EJA semestral. Tá? Comece a pensar e planejar essa semana de integração da EJA, é importante. Tá? A educação infantil, né, tem o calendário prova, mas aqui fica mais discrepância realmente a EJA semestral. Olhem direitinho para isso. E sempre assim, precisou fechar alguma eventualidade, algum ato fortuito, que nós temos alguns territórios, né, bem específicos, tem que comunicar MS, tem que mandar e-mail. Sempre que manda e-mail, vocês recebem de volta um formulário para preencher. Sempre a gente devolve com o formulário, onde vocês vão dizer para a gente como aquele dia letivo foi reposto, né, porque tem que estar registrado. Além disso, é importante que vocês tenham evidências da reposição desse dia, né, porque o MP cobra muito, principalmente escolas que ficam por um período muito grande fechadas, né, por obra ou por outras questões, tem que ter evidência de reposição. Algumas vezes a gente repõe com GE, com relatório, outras com planos de estudos. Mas o plano de estudo ele precisa existir, ele precisa ser guardado lá um exemplar, precisa ter evidência de entrega à comunidade, tem que ter calendário de entrega, tem que ter assinatura do responsável que recebeu, tem que ter evidência, não pode ser só uma expressão, repôs como? Com o plano de estudos.
Não pode. Tem que ter evidência da reposição daquele dia letivo. A gente nem sabe por quanto tempo vão considerar essa reposição por plano de estudo, porque a gente não sabe. A gente sabe que não é uma reposição na prática, né? Porque se a gente perde o dia letivo, o correto, né, na letra da lei, seria repor o dia letivo. Né? Mas ainda a gente consegue, de alguma forma. Agora, é importante que a escola tenha essa evidência. Por isso que a gente tenta, muitas vezes, repor com o dia. Né? Seja com um dia próximo, às vezes não tem nenhum dia no calendário disponível para aquilo. Então, no último caso, é plano de estudos. E quando é plano de estudos, tem que ter evidência do plano de estudos. Converse com a equipe. Por favor. Trouxe isso aqui porque, assim, às vezes a gente sabe e a gente acha que todo mundo sabe. Sabe aquela coisa que é óbvio, mas não é? Às vezes a gente tem um dirigente na escola que nunca foi dirigente, mas passa a ser. Às vezes a gente tem um orientador chegando agora, novo na escola, e não sabe onde ele está localizado na estrutura. Então, o que eu trouxe aqui para vocês, que eu tenho certeza que vocês sabem, mas não tenho certeza se a equipe toda sabe, é quem compõe a equipe diretiva. E quando você não está na unidade, pessoas respondem oficialmente por ela. Né? Então, quando a gente chega na escola e não tem um diretor, a gente pergunta, cadê o dirigente? Cadê o orientador? Essa pessoa, cadê o vice? Essa pessoa deve saber que ela responde oficialmente pela escola, inclusive na ausência do diretor, porque ela compõe a equipe diretiva da escola. Tá? Então, assim, estou trazendo isso para que você possa evidenciar com a sua equipe se todos sabem onde eles estão localizados, né? Porque assim, é importante que eles saibam, até da responsabilidade que eles carregam, né, dentro da escola, da unidade escolar. E por que eu estou trazendo isso? Por conta dos especialistas novos. Muitos de vocês receberam os contratos de PSS. Hoje, nós temos 2 vínculos no município, né? Que é o vínculo estatutário, que é o contrato nosso estatutário, e o vínculo que é do PSS, Processo Simplificado. 2 concursos. Um concurso para o estatutário e um concurso para o PSS. Profissionais. Estão chegando nas unidades. Nós fizemos uma primeira formação com eles, né? Nós, de um departamento, fez. Vai acontecer agora uma segunda chamada, porque para completar o quantitativo dos desistentes. Então, nós estamos pensando em fazer com esse grupo menor também uma nova etapa, né, de formação. Mas é importante que esses profissionais eles sejam acolhidos na unidade. Por quê? Porque são profissionais, passaram por um processo seletivo, têm uma formação, porque comprovaram a formação. Mas, assim, o que é específico da rede municipal de ensino de Duque de Caxias é específico da rede municipal de ensino de Duque de Caxias. Isso, ele não tem a obrigação já de chegar sabendo. Por isso, nós fizemos uma formação com eles, nós passamos o máximo de informação possível, nós entregamos a eles um drive com muitos documentos e materiais para que eles pudessem ter acesso, mas é importante também que vocês na escola os acolham. Né? E tem um tempo para que esse aprendizado da dinâmica da rede ocorra. Então, não tem como o profissional chegar na escola hoje e assumir sozinho o conselho de classe amanhã. Né? Porque esse profissional ainda, né, deixa para o próximo, para o segundo bimestre, ele precisa entender como a rede funciona. Né? Porque é específico da rede trabalhar, por exemplo, com 4 instrumentos avaliativos, né? Algo que é específico. Ele precisa se apropriar disso? Precisa. Foi entregue a ele material? Foi. Quem veio à reunião, recebeu material. Quem não veio à reunião, nós disponibilizamos. Tá? E a escola, né, a equipe da escola também deve acolher e compartilhar com esses profissionais essas informações. Nós, no dia da reunião, nós tentamos compartilhar com eles o máximo de informações dos demais setores, por exemplo, educação especial, aquele material toda a educação especial, que a educação especial enviou para a escola, nós compartilhamos com eles pelo drive. Nós compartilhamos material de educação infantil, nós fomos do CAED, com os especialistas. Mas é importante que vocês verifiquem realmente se eles têm acesso a isso, se eles receberam esse material, se eles estão de posse, porque eles precisam se apropriar, deem tempo. E o que for específico na rotina, converse com a supervisão, converse comigo, a gente vai alinhando, tá? Mas acolham e recebam esse profissional. É um profissional importante. Boa tarde, querido. Importante para a escola. Eu falei para eles isso, eu falei, a escola está ansiosa para recebê-los, porque assim, algumas escolas não tem ninguém, só tem o diretor, mas ninguém. Então, é o auxílio, esse braço aí, né, na escola, para auxiliar o diretor. E aí eu queria trazer
um pouco dessa dinâmica da equipe. Quando eu falo da equipe, é porque, assim, quando a gente tem um orientador na escola, o diretor ele tem muitas frentes. Eu entendo, né? Eu não tenho muito tempo, eu estava na direção de escola. Mas quando tem um orientador, essa rotina, esse fluxo de trabalho, ele precisa fazer. Quando não tem, quem faz? O diretor, né? Porque não pode deixar. Então, assim, nesse acompanhamento sistemático e contínuo, né, que é um acompanhamento da ação docente, né, porque a escola, gente, eu até brinquei de manhã, além de tudo que a gente faz, a escola tem que ensinar, né, tem que se preocupar com o ensino. Né, então, ela precisa acompanhar a ação docente, fazer assessorias, né, com os professores, verificar o aprendizado através de indicadores, dos índices de distorção, de promoção, de retenção, de evasão, trabalhar com esses índices que a gente tem do ano passado, né? Verificar como a gente está chegando agora no primeiro bimestre, para traçar ações para o segundo, né? Olhar para os processos avaliativos, que instrumentos, recuperação paralela a garantir, né? As avaliações externas, as famigeradas, mas não tem jeito, né? A gente briga, às vezes, na escola, mas é uma realidade. Avaliações externas hoje estão aí. E a escola não é opção mais para a escola. A gente precisa trabalhar com o resultado das avaliações externas, com os diagnósticos das escolas. Os projetos, né, que são recursos valiosos no ensino, que às vezes a escola é atravessada com tanto projeto, tem uma hora que ela fala, não quero, tanto programa, tanto projeto. Mas até dizer não para isso é uma grande responsabilidade, porque você impede o acesso do aluno àquilo. Então, assim, para dizer não, tem que ser um não muito consciente, né, daquela responsabilidade ali. Então, porque aquilo ali vai proporcionar ao aluno algo para além da prática da sala de aula. E o trabalho da equipe, né, o trabalho em equipe. Eu queria falar com o trabalho da equipe sobre a reunião de equipe, porque eu falei do plano de ação. É importante vocês traçarem dias, agenda para reunião de equipe. A reunião de equipe, no início a gente pedia que fosse semanal, entendendo tantos atravessamentos que a escola, né, que a gestor, né, a escola, a equipe, a gente pede hoje que ela seja pelo menos quinzenal. Se for semanal é maravilhoso, mas quinzenal é obrigatório. A gente precisa fechar a porta e planejar, porque senão a gente fica só apagando os incêndios que acontecem. No final do dia você está esgotado e com a sensação de que não fez nada, aquela sensação de, ai, não consegui fazer nada, mas fez muita coisa. Mas foi uma ação do dia a dia, da prática. A equipe precisa se reunir, os especialistas novos, os antigos, o diretor, o dirigente, precisa sentar. Não precisa ser uma tarde ou uma manhã inteira. É uma reunião que tem que ter estratégia, tem que ter pauta, tem que ter tempo de fala de cada um. Não pode ser uma reunião de bate-papo, porque senão você perde muito tempo ali e acaba nem querendo fazer a outra, porque demorou muito, perde muito tempo. Tem que ser uma reunião prática, onde cada especialista leve para você a sua demanda, a demanda dele. Né? Ele faça também uma pauta. Porque tem questões que só ali vão poder ser tratadas, porque às vezes o especialista vai em 2 dias, o outro vai em outros 2 dias, né? Quase não se encontra. Nem sempre você está disponível ali para escutar o especialista, porque você tem muitas questões na escola. E aí, aquele momento é o momento onde você vai ouvir, é uma escuta qualificada ali naquela hora. Olha, estou com essa questão com esse aluno, está na busca ativa, estou com uma dificuldade, não encontro, tem uma denúncia aqui, preciso encaminhar. Porque até para encaminhar, o especialista ele precisa conversar com o diretor. Né? Ele precisa entender, olha, vamos encaminhar como essa situação? E é na reunião. Então, chama a sua equipe, traça lá uma organização, um planejamento de reuniões de equipe, tem que fazer um plano de ação, onde cada um vai agir. Né? Compartilhem a responsabilidade. A gente sabe que, no final das contas, a responsabilidade sempre passa pelo diretor, mas não precisa ser só dele. Ela pode ser compartilhada. Quando você compartilha tarefas, você também compartilha a responsabilidade. Então, na sua reunião de equipe, você vai traçar lá a estratégia. Quem vai ficar com o quê? Né? Qual é a ação de cada um? Então, o que eu vou cobrar? E se não me entregar, eu vou também, né, cobrar, vou registrar. Então, façam reunião de equipe, se atentem a isso, registrem plano de ação.